Mariane, olá, boa noite. Quanto à correção da sua redação do tema do Enem 2023, né? De você abordar melhor o tema nos parágrafos e mais diretamente, não apenas na questão da mulher em si, né? Não apenas na questão feminina, mas também na questão do trabalho de cuidado. E também não apenas no sentido profissional do trabalho em si, mas no sentido de cuidado especificamente. Em relação ao primeiro parágrafo, né, a introdução, sempre quando aparecer alguma adjunta adverbial de qualquer tipo, mas que seja adjunta adverbial, que esteja deslocado, você coloca entre vírgulas. Na Constituição de 1988, eu colocar isso entre vírgulas, né? Palavras como pátria, país, nação se escrevem com inicial minúscula. Cuidado com a acentuação, né, das sílabas tônicas, né, das sílabas mais fortes, como por exemplo indivíduos, né, e cuidado com concordância verbal e também nominal. Né? Cuidado com o plural da palavra cidadão, que várias pessoas, né, escrevem cidadões ou cidadães. Só que o certo é cidadões. Até confundi. O certo é cidadãos. Né? Mantém, né, a estrutura do cidadão no singular, mas, né, só coloca o S no final. Infelizmente é com Z. Cuidado com frases com muitas informações, então a sua base pode ser três linhas e meia no máximo para cada frase, podendo ser até um pouco menos. Né? Acento grave, acento circunflexo e acento agudo. Cuidado para não, né, esquecer de colocar. Gênero, por exemplo, né, tem acento circunflexo. Não começar o primeiro argumento com conectivo de oposição ou de consequência, pois entre a introdução e o primeiro argumento não há ideia de oposição nem de consequência. Vai retomar o que foi escrito, geralmente na última frase da redação, diretamente para poder aprofundar nos dois parágrafos de argumentação. Então, entretanto, não utilizar. Pode não utilizar nenhum, né? Começar com a desigualdade entre a mulher, referente à mulher, ou então pode colocar nesse âmbito, nesse sentido, vírgula, a desigualdade referente à mulher. Cuidado com separação de sílabas, né? Decorrente, por exemplo, né? O N, né, fica no REM, né? Então não pode começar uma linha com NTE, porque na separação de sílabas, o TE é uma sílaba só, a última sílaba e só com essas duas letras, né? Cuidado com concordância, né? Não usar palavras como citados, supracitados, anteriormente, porque não deve haver referência ao próprio texto, porque esta não é uma característica da dissertação argumentativa em si. Então, existem todos esses aspectos e não existem todos esses aspectos citados. E outros, ou entre outros, são termos que passam um sentido muito amplo, muito vago. Então, não utilizar também. Procurar colocar 3 ou mais frases em cada parágrafo de argumentação. Na introdução pode haver 2 frases, né? Não pode haver parágrafo com apenas uma frase, né? Então, foi principalmente acentuação e concordância, regência também, o uso de preposição, né? Cuidado com o hífen, né? Na separação de sílabas entre as linhas, você escreveu no segundo argumento sigilosamente. Sigilosa
mente não coube na linha, coloca na de baixo, realmente, como você fez, mas o hífen deve aparecer no final da linha anterior e não no início da linha com a finalização da palavra. Tá? Então, cuidado com isso. Tá? Quando você vê que no parágrafo está ficando com apenas um parágrafo de argumentação está ficando com apenas 2 frases, procura colocar mais outra. Ou então até dividir uma das frases em 2, colocando o conectivo. Né? E quanto à conclusão em si, foi o agravante quanto à coesão, porque você colocou uma frase, a primeira frase ficou com 8 linhas, né? Quase 8 linhas, então assim, ficou muito longa. O problema não é a frase estar longa, o problema é que aparecem muitos aspectos na mesma frase. E isso é perigoso, né? Isso não deve acontecer. Então é necessário, né, separar, né, uma frase, separar em 2, 3 frases, né? Caso aqui, né, nessa conclusão, era melhor separar em 3 frases, já que ficou com mais de 5 linhas, né? Mais de 6 linhas em uma frase só. Norma padrão, vou enviar a você mais exercícios. Vou enviar uma atividade em mensagem privada a você hoje, daqui a pouco. E vou enviar mais outra especificamente quanto a desvios da sua redação. Eu sugiro, né, que você reescreva a redação, ou então que nós reescrevamos juntos até. Né? Fica aí o convite. Né? E quanto às anotações, né, que eu fiz na folha, de você aprofundar, né, até relacionando melhor ao tema. Né? Por exemplo, no primeiro argumento, você relacionar melhor o tema com a questão da saúde, né? E número 2, né? 2. No caso da introdução, que você escreveu, infelizmente não é cumprido esse dever. Porque anteriormente, na primeira frase da redação, na introdução, você escreveu que a saúde é um direito universal de todos os cidadãos. E já na última frase da introdução, você escreveu que a saúde é um direito, é um dever, quer dizer. Então você falou que é um direito e depois um dever. Então escolher um dos dois, né? Acho que a saúde, o oferecimento da saúde é um dever. Mas o acesso à saúde é um direito em si. Então você deveria escolher, né? Um ou outro. E não se preocupe agora, né, com os desvios que você teve na redação. Nós estamos em março, né? Então há tempo de você, né, aumentar a nota. Pode contar com a minha ajuda. Né? E aqui, né, eu escrevi na sua correção algumas ideias de como possíveis aprofundamentos no sentido da argumentação, né, na parte da argumentação. Então, o que eu anotei foi no segundo. No primeiro argumento, né, segundo parágrafo da redação, não começar com entretanto. O número 4 que está marcado, você escreveu, né, até os dias de hoje, a desigualdade referente à mulher vem decorrente de gerações passadas até os dias de hoje, como na escola, trabalho, ambientes públicos. Especificar como que essa desigualdade se manifesta em si. As perguntas principais para você aprofundar a argumentação. Como se manifesta, como ocorre na prática, né? Como se manifesta no cotidiano, o porquê se manifesta, por que muitas pessoas não se preocupam com aquela situação negativa. Provas como o Enem, né? Em provas como o Enem, o foco é a argumentação, os problemas, mostrar os problemas na argumentação. Os problemas sociais em si, os obstáculos, né,
que impedem que a sociedade se aperfeiçoe e melhore, principalmente nesses temas, né, mais amplos: saúde, segurança, educação, meio ambiente e trabalho. Tá? Acredito que todos os temas de redação estejam dentro de um ou mais desses conjuntos, desses 5 conjuntos. Tá? Então, como que a desigualdade se manifesta na escola ou no trabalho, né? Então, você poderia falar, por exemplo, da questão do menosprezo, da naturalização do desrespeito às mulheres, né? Da banalização de discursos arrogantes que são reproduzidos à exaustão, né? Além da indiferença em si. Então, menosprezo, desrespeito, naturalização da arrogância, de discursos arrogantes e indiferença são 4 aspectos argumentativos que você poderia encaixar a inúmeros outros temas. Aliás, todas as anotações que eu fiz quanto a aprofundar a argumentação poderiam ser utilizadas em diversos temas, certo? Explicar por que se priorizam que os trabalhadores sejam homens. Poderia dizer que várias pessoas equivocadamente associam inteligência à potência física. Várias pessoas associam inteligência com memorização. Inclusive, isso é muito usado em vestibulares, de se basear no conteudismo, em a pessoa decorar frases, aspectos, ideias, como se isso fosse sinônimo de inteligência. Inclusive, várias pessoas que não passam de primeira em vestibular ou em concursos, por causa de visões estereotipadas e equivocadas quanto a conceitos como de inteligência, se sentem menosprezados, né? Se sentem menos capazes. Né? Escrevi aqui, né, que para exercitar ainda mais a escrita, pensa para você sobre o que é inteligência. Né? Então eu lanço a você: o que é inteligência? O que para você é inteligência? O conceito de inteligência é muito subjetivo. Então por isso eu lanço a pergunta para você refletir mais a fundo sobre isso, sobre o que é para você inteligência. Depois eu digo, né, o que para mim é inteligência. Não escreva parágrafo com somente uma frase. Né? Então é isso de nem escreva parágrafo com uma frase com informações demais. Então por isso que o seu parâmetro pode ser, no caso do Enem, na introdução, de você escrever 2 ou mais frases. Em cada um dos 2 parágrafos de argumentação, de você escrever 3 ou mais frases. E no caso da conclusão, como deve haver a proposta de intervenção no Enem, de você escrever 3 ou mais frases. Né? O mais importante na conclusão do Enem é a proposta de intervenção. Mas é preferível que haja uma frase de retomada de tese, né? Antes de você começar a escrever as partes da proposta de intervenção. Quem vai promover a ação, né? Aqui eu vou falar já. Então, quanto ao segundo argumento, que é o segundo, 7, 8, o 7 que foi isso. Não escrever parágrafo com apenas uma frase, dividi-la em 3, pelo menos. Explicar por que se desvaloriza a mulher. Qualquer atitude, comportamento ou situação social que seja negativa, é importante que você aprofunde. Seguindo principalmente essas 3 questões. Como se manifesta o problema na sociedade? Por que se manifesta? Por que várias pessoas escolhem agir de forma negativa socialmente? E a consequência. Pode haver mais de uma causa, pode haver mais de uma consequência em um mesmo parágrafo. A maioria das pessoas tem mais facilidade na consequência do que na causa. Né? Então, explicar a desvalorização da mulher é uma situação muito, muito negativa. Então, de você explicar por que se desvaloriza a mulher.
Muitas pessoas utilizam, e aqui é uma explicação que também vale para inúmeros temas, como causa. Muitas pessoas utilizam a existência da hierarquia social de modo negativo, como pretexto para a objetificação do próximo. Só porque a hierarquia social é necessária ou é importante, muitas pessoas se valem disso para tratar o próximo como um objeto, ou seja, objetificar o próximo. E a questão da consequência, mostrar uma consequência de o governo não cumprir obrigações. Como o nome diz, né, o governo é obrigado a agir, a melhoria, promovendo melhorias sociais. Mas por que muitos não agem? Né? Então, consequências disso, né, algumas consequências disso. As pessoas, né, os habitantes ficam mais desamparados, mais desesperançosos e mais pessimistas também. Né? Considerando que é um tanto faz se houver melhorias ou não. Né? E com isso aumenta até a outra consequência. Né? Uma quarta consequência é aumentar o oportunismo na sociedade. O fingir que se preocupa com o próximo, mas é apenas por interesse, por benefício próprio. Muitas vezes, no sentido de ter reconhecimento social, esse é um benefício, projeção social, a questão do status, e ao mesmo tempo a questão financeira, né, em si, e o reconhecimento social. Buscar reconhecimento social, buscar o lucro, não é necessariamente negativo, mas muitas pessoas exageram quanto a isso e, por meio até da objetificação do próximo, transformam as pessoas em mercadorias, mercantilizam a própria vida humana. Né? E quanto à proposta de intervenção, que ficou quase completa, né? De você escolher, né, um dos aspectos que eu marquei para aprofundar. Eu tirei apenas 40 pontos, né, da proposta de intervenção, muito bem. Né? E de você especificar aqui, ó, essa parte, né, afinal, esse assunto da desigualdade dos cuidados da mulher são muito importantes, é muito importante, que se refere concorda com esse assunto, né? E deveria ser conversado e discutido nas escolas, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Mas o que seria falado quanto à desigualdade e quanto ao trabalho de cuidado? Esse assunto seria debatido entre os alunos e os professores? Ou mães e pais participariam também? Essas duas perguntas, duas em uma, né, que eu coloquei na correção. E quanto a que você escreveu, desde o ensino médio, desde o ensino fundamental até o ensino médio, exibido na televisão, para que esse repertório tenha mais conhecimento, tivesse mais conhecimento e que muitas meninas, quando se tornassem mulheres, tenham voz e saibam lutar pelos seus direitos e deveres, né? Então, eu marquei. A televisão exibiria como? Em propagandas, mais em novelas. Então você escolheria se você responderia quanto ao assunto ser debatido entre alunos e professores, ou mães e pais participariam também, ou escolheria responder se a televisão, como que a televisão exibiria em propagandas, mais em novelas, né? Então, quanto aos critérios em si, né? Norma culta, você perdeu 80 pontos, porque apareceram muitos desvios, né? E muitos tipos de desvios, principalmente. Concordância, regência, acentuação, grafia de palavras, palavra iniciada com letra maiúscula ou minúscula, né? Todas as regras gramaticais em si. O tema você perdeu para abordar melhor, ao mesmo tempo, em todos os parágrafos, e ao mesmo tempo quanto ao trabalho de cuidado e quanto à questão feminina, né? Entrelaçando as ideias em mais parágrafos. Né? E também, quanto à argumentação, você perdeu 80 pontos.
foram quanto a esses aprofundamentos, né, de questões que eu apresentei aqui e coloquei também sugestões, né, de como você poderia aprofundar, que tipos de ideias você poderia usar, que se encaixam inclusive a vários outros temas. Isso otimiza bastante o tempo, né? Ver o quanto selecionar ideias que caibam a vários temas, que assim você já vai com várias ideias na cabeça, tanto de referências de interdisciplinaridade como a Constituição de 1988, que você escreveu, quanto outras referências, outras como argumentos também, né? Que você pensa sobre variados assuntos. Coesão foi frase com muitas informações, parágrafo com frase única e repetição de palavras em um mesmo parágrafo, que não pode aparecer, né? Bem que repetição, acho que vai ser... só o termo que... Foi a questão dos aspectos citados, para não se referir ao próprio texto, então retirar a palavra citados na introdução, não no primeiro argumento. E quanto a essas frases com muitas informações, né? De ter que dividi-las, né, em mais frases. E a proposta de intervenção foram apenas essas questões de que eu falei. E a proposta de intervenção, né, deve ter uma ou duas atividades. Se tiver só uma, ela tem que ser completa e ao mesmo tempo dialogar com os dois argumentos ao mesmo tempo. Então, deve resolver ou diminuir os problemas mostrados nos dois argumentos. A maioria das pessoas escolhe escrever duas atividades na proposta de intervenção para se precaver por maior segurança quanto à primeira atividade resolveu diminuir os problemas do primeiro argumento e a segunda atividade resolveu diminuir os problemas do segundo argumento. E deve haver quem vai fazer a ação, algum órgão, como você colocou aqui, algum grupo, como você colocou a televisão e as escolas, né? As escolas e depois a televisão, e sendo duas atividades, dois agentes, né, interventores, como nesse caso você colocou, apenas uma atividade é necessário aprofundar. Então, detalhar. Quais são os detalhamentos? Quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito e a finalidade. Certo? E pode colocar algum detalhamento maior, como a função de alguma instituição, a função de um ministério, de uma secretaria, de algum grupo social em si, como as escolas e a televisão. Né? E a televisão poderia falar da mídia também, né? Então, minhas sugestões são essas, né? Podemos reescrever juntos essa redação. Aguardo mais redações suas e gravarei mais vídeos para você aqui. Abração e precisando, dúvidas, comentários, estou aqui. Tchau, Mariane. Até mais.